Há poucos instantes, o palácio estremeceu sob o peso de uma revelação que havia sido mantida em segredo por muito tempo. Num raro momento de união, o príncipe William e a princesa Anne deram um passo à frente, não com pompa ou cerimônia, mas com expressões solenes e um fardo compartilhado. O mundo ficou boquiaberto ao vê-los confirmar a verdade sobre o estado de saúde do rei Charles. Mas isso não foi repentino. Os sinais sempre estiveram lá, cuidadosamente disfarçados, deliberadamente enterrados. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. O anúncio caiu como um trovão. Não por ser alto, mas por quem o fez. William e Anne. O futuro da coroa e o guardião de sua memória. Duas figuras raramente unidas publicamente dessa forma. Agora, lado a lado, unidos pela urgência e não pela tradição. Suas vozes eram controladas, mas o peso por trás de suas palavras era inegável. Não se tratava de uma atualização de rotina. Era uma admissão que o palácio resistira por tempo demais. Quase instantaneamente, a máquina midiática global entrou em ação. As manchetes se reescreviam em tempo real. Comentaristas repetiam a declaração inúmeras vezes, buscando significados ocultos entre pausas e frases. O que surpreendeu muitos não foi apenas o conteúdo da mensagem, mas o momento em que foi divulgada. Um minuto antes, a monarquia permanecia inalterada. No minuto seguinte, tudo parecia frágil, exposto, humano. De repente, as aparições passadas do rei Charles ganharam uma clareza perturbadora. Os silêncios prolongados, os sorrisos rígidos que se desfaziam rápido demais. A forma como os compromissos oficiais se tornaram mais curtos, mais controlados, mais roteirizados. O que antes parecia exaustão agora soava como sinais de alerta que todos haviam sido treinados para ignorar, para justificar, para esquecer. Nos bastidores, pessoas próximas começaram a sussurrar o que há muito temiam dizer em voz alta. Que os deveres reais haviam sido discretamente encenados, que os horários eram alterados não por conveniência, mas por necessidade, que os assessores eram questionados, obrigados a jurar silêncio em sinal de lealdade. O palácio, outrora uma fortaleza da tradição, havia se tornado uma câmara de contenção, projetada para proteger a coroa a todo custo. A ausência de Catherine, antes descartada como mera conveniência pessoal ou discrição estratégica, agora se encaixou num contexto muito mais sombrio. Ela não estava desaparecida. Ela havia sido reposicionada, se preparando, planejando, permanecendo à margem dos holofotes enquanto a base sob seus pés se fragilizava. Nada naquele momento era acidental. E então veio a constatação mais arrepiante de todas. Este anúncio não fazia parte de uma revelação planejada há muito tempo. Foi tudo muito precipitado, forçado por algo que o palácio já não conseguia controlar. Uma reviravolta, um declínio, um momento em que o silêncio se tornou mais perigoso do que a verdade. William e Anne não se apresentaram porque queriam. Apresentaram-se porque o tempo se esgotou. Mas o que levou a este momento dramático não foi um colapso repentino. Foi uma tempestade que se formava silenciosamente por trás dos muros dourados do palácio. Enquanto o mundo observava o rei Charles cumprir os seus deveres com um sorriso régio atrás dos portões do palácio, os sussurros de fadiga, confusão e visitas médicas urgentes tornavam-se cada vez mais altos. A monarquia tornou-se um palco de ilusão, com assessores lutando para suprimir a verdade até que nem eles próprios conseguiram contê-la. Tudo começou silenciosamente, quase imperceptivelmente. Reuniões perdidas aqui e ali, momentos de hesitação durante aparições que de resto eram ensaiadas. Uma frase repetida captada pelas câmeras, um lapso de memória atribuído ao estresse. Mas os mais próximos do rei sabiam que era mais do que apenas exaustão. Não se tratava de um evento isolado que despertava preocupação. Era um padrão e estava se intensificando. Nos bastidores, a tensão aumentava.
Médicos encarregados tanto da cura quanto da descrição começaram a insistir em um afastamento temporário da vida pública. Seus relatórios eram clínicos, cautelosos, mas as implicações eram graves. Alertavam para o desgaste cognitivo, lapsos imprevisíveis e o risco de exposição pública. Mas seu conselho não foi acatado. Foi ignorado, ou, pior, desconsiderado, porque o espetáculo tinha que continuar. A coroa não podia parecer frágil, mesmo que o homem que a usava estivesse começando a desmoronar. Camila, ferozmente protetora da imagem de Charles, tornou-se supostamente a voz mais forte na defesa das aparências. Ela argumentou que recuar naquele momento provocaria rumores muito mais prejudiciais do que uma negação discreta. Ela pressionou por compromissos mais curtos, declarações cuidadosamente elaboradas e uma equipe de assessores treinada para intervir discretamente. Por um tempo, funcionou. A máscara resistiu, mas por pouco. Não querendo ser cúmplice do silêncio, a princesa Anne começou a manter seu próprio registro privado. Assessores próximos notaram que ela saía mais cedo de jantares ou faltava a recepções públicas, muitas vezes retornando sozinha à sua residência apenas com anotações manuscritas em mãos. Ana não estava apenas preocupada. Ela estava documentando, observando cada irregularidade, cada lampejo de confusão, cada momento que confirmava o que ela temia. Seu irmão estava definhando e o palácio fingia o contrário. Guilherme também começou a expressar preocupação, primeiro em sussurros, depois em súplicas cada vez mais frustradas aos conselheiros. Ele confidenciou aos mais próximos que a saúde de Carlos estava se deteriorando mais rápido do que qualquer um estava disposto a admitir. Mas sempre que ele tocava no assunto, era recebido com a mesma frieza e adiamento. Ainda não é a hora. Pediram-lhe paciência. Lembraram-lhe do legado, do dever, da imagem pública. Mas nada disso o confortava. Ele não estava apenas vendo seu pai mudar, estava vendo uma máquina escolher o silêncio em vez da verdade. Um cronograma, sombrio, vinha se formando. Memorandos internos registravam reuniões reais perdidas, agendas incompletas e avaliações médicas improvisadas. Tudo oculto, tudo selado com sigilo. Mas esses registros, que agora vêm à tona lentamente entre funcionários reais de confiança, pintavam um quadro muito mais sombrio do que qualquer declaração oficial jamais poderia. Eles mostravam que o declínio não era recente. Simplesmente não era mais possível contê-lo. E, no entanto, em meio a esse silêncio cuidadosamente orquestrado, um encontro romperia completamente a represa. Quando o príncipe William e a princesa Anne invadiram a sala de estar da rainha no final de uma noite, não havia imprensa nem câmeras presentes. Mas o que aconteceu dentro daquelas paredes quebraria o protocolo real. O herdeiro e a irmã leal não eram mais testemunhas silenciosas. Exigiam respostas e não sairiam dali sem elas. A frustração, o desamparo, as constantes evasivas vinham se acumulando há semanas. William, outrora conhecido por sua compostura, agora estava visivelmente tenso, atormentado pelo peso de saber a verdade, mas preso a séculos de dever e endurecido por décadas de serviço à realeza, havia chegado ao seu limite. Entre eles haviam reunido observações particulares suficientes, atualizações médicas fragmentadas e a acentuada deterioração que todos os outros fingiam não ver. Entraram na sala não como membros passivos de uma instituição secular, mas como filhos de um homem que se esvaía à vista de todos. A atmosfera lá dentro era gélida. Camila, já informada de suas intenções, manteve-se firme. Atrás dela, alguns assessores seniores e médicos do palácio, convocados a seu pedido, tentavam manter o controle, mas não havia como impedir o que aconteceria a seguir. William confrontou a sala com a força do seu título, mas, mais do que isso, com a urgência de um filho. Sua voz embargou, não por fraqueza, mas por meses de silêncio transformados em arma contra a realidade do pai.
ele exigiu transparência. Anne não disse nada a princípio. Simplesmente colocou um caderno de couro gasto sobre a mesa. Estava repleto de meses de anotações manuscritas, datas, momentos, observações, meticulosamente registradas, como um soldado acompanhando uma guerra que ninguém mais reconhecia. As páginas não mentiam. O estado de saúde de Charles estava se deteriorando, e todos eles haviam testemunhado isso em tempo real. Camila reagiu, acusando-os de exagerar, de não compreender o peso da realeza. Ela insistiu que o pânico público só pioraria a situação, que a monarquia precisava parecer forte, não importando o custo. Mas Anne não tinha tempo para jogos diplomáticos. Ela disparou, a voz cortante de fúria contida. Não se trata da coroa, trata-se do homem que a usa. A tensão explodiu. Mais tarde circularam rumores de que enquanto vozes se elevavam e mãos batiam na mesa, um retrato emoldurado da falecida rainha caiu no chão. Alguns acreditaram ser um presságio. Outros chamaram de coincidência. Mas, para os presentes na sala, parecia que o próprio ambiente tentava se comunicar. William, com a paciência finalmente esgotada, desabou. Suas palavras, relatadas por um funcionário abalado, ecoaram pelos corredores do palácio mesmo depois de sua saída. Não podemos mais mentir para o mundo. Não sobre isso. A equipe de comunicação da família real, pálida de pavor, pediu adiamento. Eles imploraram por tempo para elaborar a narrativa cuidadosamente, a fim de minimizar as reações negativas e manter o legado intacto. Mas William não cedeu. Deu-lhes um ultimato. Ou a verdade seria revelada, ou ele mesmo a revelaria, com ou sem permissão. E, à medida que os ânimos se acalmavam e as decisões eram tomadas, uma pergunta permanecia. Como dizer ao mundo que um rei está em declínio? Camila, a rainha consorte, não estava disposta a perder o controle. Enquanto William e Anne preparavam sua declaração pública, ela lançou um contra-ataque silencioso que dividiria ainda mais a família. Mas será que sua motivação era a preservação ou algo mais sinistro? O anúncio, agora inevitável, representava uma ameaça a tudo o que Camila havia construído desde que adentrou o núcleo do poder real. Para ela, a coroa era mais do que um símbolo, era uma fortaleza. E o rei Charles, embora visivelmente em declínio, continuava sendo sua figura emblemática. Permitir que o mundo o visse desmoronar seria, aos seus olhos, desmoronar a própria monarquia. Enquanto Anne e William avançavam com um plano de transparência, Camila começou a construir sua própria contranarrativa, cuidadosamente elaborada para silenciar a tempestade. Fontes internas relatam uma intensa atividade na Clarence House nos dias que se seguiram ao confronto. Camila, cercada por seus confidentes mais próximos, teria exigido que todos os compromissos agendados fossem mantidos, mesmo que modificados nos bastidores. E-mails internos vazados revelaram uma estratégia perturbadora. Encenar as aparições de Charles para que parecessem espontâneas, descontraídas e, acima de tudo, lúcidas. Os funcionários receberam instruções para escoltá-lo discretamente, ajustar seus discursos e controlar rigorosamente os ângulos das câmeras. Cada movimento foi ensaiado, cada palavra minuciosamente analisada. O que chocou muitos no palácio, no entanto, foi a revelação de que Camila havia ignorado completamente os canais de comunicação tradicionais. Sem o consentimento ou conhecimento de Williams, ela teria contratado especialistas externos em relações públicas para assessorá-la na imagem da família real. Não profissionais de longa data do palácio, mas empresas privadas, acostumadas a lidar com escândalos corporativos e crises de celebridades, não com assuntos da realeza. Foi uma medida ousada e controversa, que gerou uma onda de inquietação entre os principais conselheiros da monarquia. Em resposta à crescente especulação da mídia,
o círculo íntimo de Camila ordenou um apagão midiático temporário. As atualizações públicas sobre a agenda do rei foram suspensas. Os comunicados à imprensa tornaram-se vagos. O acesso foi negado. A princípio, pareceu uma pausa tática, mas à medida que o silêncio se aprofundava, a suspeita aumentava. Jornalistas começaram a fazer perguntas incisivas. Por que Charles não discursava mais em seus compromissos? Por que os eventos ao vivo passaram a ser gravados com antecedência? O apagão teve o efeito oposto. Não suprimiu a curiosidade. Pelo contrário, a intensificou. Nos bastidores, as tensões ressurgiram. Desta vez, entre Ana e Camila. Segundo fontes do palácio, Ana confrontou a cunhada em um corredor reservado. Sua voz era baixa, mas incisiva. Esta coroa não é sua para proteger, disse ela, fria e resoluta. É dele. E ele merece dignidade, não ilusão. O confronto foi breve, mas a mensagem foi clara. Ana não permitiria que uma imagem falsa encobrisse a verdade de seu irmão. Então veio o momento mais revelador de todos. A renúncia do mordomo de longa data de Charles, um homem que servira ao monarca com lealdade silenciosa por mais de 2 décadas. Sua partida não foi acompanhada de gentilezas reais. Ele saiu com uma única declaração incisiva a um confidente próximo: "Não farei parte de uma mentira." Essas palavras causaram tremores pelos corredores do palácio e confirmaram o que muitos temiam: que a verdade estivesse sendo enterrada sob o protocolo. Mas, enquanto as portas do palácio se fechavam sobre sua guerra interna, o mundo já notava rachaduras na fachada real. Pensavam que poderiam manter tudo em segredo. Mas o público percebeu os olhos atentos. Os incansáveis investigadores das redes sociais e ex-funcionários começaram a ligar os pontos. A ilusão perfeita do palácio estava desmoronando sob o peso de suas próprias mentiras. Tudo começou online, como costuma acontecer em uma era onde nada permanece verdadeiramente oculto. Uma série de vídeos curtos e desconexos do Rei Charles, em compromissos recentes, foram reunidos por usuários anônimos. O que emergiu foi uma fala hesitante e profundamente perturbadora, perda do fio da meada e um piscar de olhos de confusão, agora inconfundível, que aparecia com crescente regularidade. Essas não eram anomalias isoladas. Eram padrões, e o público começava a perceber o que o palácio tanto tentara controlar. Vídeos virais do TikTok, que dissecavam esses momentos, acumularam milhões de visualizações da noite para o dia. Quadro a quadro, revelavam a luta do rei, tropeços sutis, pausas prolongadas e expressões que denunciavam sua desorientação interior. Os comentários explodiram em preocupação. "Ninguém está falando sobre isso?" Tornou-se um grito de guerra, ecoando por tópicos e linhas do tempo. O silêncio antes reverente em torno da saúde da família real havia se rompido, e por essa brecha invadiu uma onda de escrutínio. Então veio a postagem que mudou tudo. Um AMA anônimo apareceu no Reddit, alegando ser de um ex-funcionário do palácio, verificado apenas pelo momento, tom e detalhes dolorosamente específicos. A discussão viralizou. O autor não revelou tudo, mas o que compartilhou foi suficiente para desencadear uma tempestade. Horários irregulares, instruções da segurança para memorizar rotas de emergência médica, e Charles sendo levado às pressas para consultas particulares sob nomes falsos. Capturas de tela foram apagadas. Mas a verdade, uma vez divulgada, não pôde ser contida. Ao mesmo tempo, um artigo de opinião de um respeitado ex-médico da família real alimentou ainda mais os rumores. Sem citar nomes, ele insinuou que uma figura de alto escalão estaria lutando contra uma doença neurodegenerativa cujos sintomas já eram aparentes há meses. O subtexto era claro para qualquer pessoa atenta. E assim, de repente, o silêncio médico que antes protegia a monarca tornou-se cúmplice na erosão da confiança pública.
Os correspondentes reais, tradicionalmente cautelosos em relação à ousadia de suas investigações, subitamente se viram encorajados. Começaram a questionar as declarações oficiais do palácio em transmissões ao vivo. Cruzaram informações sobre a cronologia dos fatos. Confrontaram a equipe de relações públicas, que não tinha respostas e oferecia menos explicações. A estratégia de manipulação já não funcionava. Cada negação era recebida com perguntas ainda mais incisivas. Cada silêncio era interpretado como confirmação. E o público não estava mais apenas assistindo, estava agindo. Manifestantes começaram a se reunir em Windsor, em frente ao Palácio de Buckingham e até mesmo perto de Balmoral, carregando cartazes com os dizeres: "Temos o direito de saber e a verdade prevalece sobre a tradição." Exigiam transparência. Não eram antimonarquistas. Eram cidadãos leais implorando por honestidade, pela dignidade de um homem que admiravam e pela integridade da instituição que apoiavam. Encurralados pela verdade e movidos pela culpa, William e Anne sabiam que era hora de acabar com a farsa. 26 de dezembro. O mundo prendeu a respiração. William e Anne, lado a lado, rostos pálidos, mas resolutos, compareceram perante as câmeras. Sem alarde, sem pompa real, apenas duas vozes, trêmulas, mas firmes, proferindo uma verdade que mudaria a monarquia para sempre. Horas antes da declaração, o palácio estava silencioso, mas não imóvel. A portas fechadas, William e Anne ensaiaram as palavras que nunca quiseram dizer. Bates disse que eles se emocionaram mais de uma vez, se afastando em silêncio para se recompor. Não se tratava apenas de protocolo. Era algo pessoal. Eles não estavam anunciando uma atualização da realeza. Estavam expondo ao mundo uma dor que haviam tentado conter por tanto tempo. Cada frase era um golpe. Cada pausa, um grito que haviam engolido por tempo demais. E, no entanto, quando as câmeras ligaram, eles permaneceram de pé, carregando o peso de séculos. A ausência de Catarina era notável, um detalhe que não passou despercebido pelos observadores. Alguns especularam que se devia ao desgaste emocional. Outros acreditavam que sua ausência era deliberada, para proteger as crianças do caos que certamente se seguiria. Mas sua ausência apenas aumentou a tensão. Algo estava diferente. Algo havia mudado para sempre. Então vieram as palavras que destruíram a ilusão. O rei enfrenta um desafio de saúde complexo e profundamente pessoal. Uma frase simples, mas que ressoava com uma devastadora sensação de finalidade. Não havia nome para a doença, nenhum diagnóstico específico. Mas a mensagem era inconfundível. O rei não era mais a figura que o mundo conhecia, e a monarquia não era mais um reflexo de estabilidade. Agora era uma história de sobrevivência. Minutos após o anúncio, um pequeno vídeo foi divulgado. O rei Charles, sentado atrás de uma janela em Sandringham, ergueu uma mão frágil em sinal de reconhecimento. O aceno foi lento, seus olhos inquisitivos. Era para acalmar a tempestade. Mas, em vez disso, partiu corações. Aquele único aceno confirmou tudo o que a declaração não disse. O homem que esperara uma vida inteira para usar a coroa, agora se distanciava cada vez mais dela. A reação foi imediata. Nas redes sociais, emissoras de televisão e ruas da cidade, o suspiro coletivo transformou-se num murmúrio uníssono de apoio, tristeza e incredulidade. Multidões começaram a se formar em frente ao Palácio de Buckingham, sem serem convocadas. Homenagens florais apareceram em menos de uma hora. Mensagens, escritas em tinta e luto, diziam: "Estamos com vocês." O público não lamentou apenas a condição de um rei. Lamentou o silêncio do qual, sem saber, havia sido cúmplice. E então, num gesto que rompeu com todas as regras da tradição, a bandeira no Palácio de Buckingham foi hasteada a meio mastro, não pela morte, mas pela verdade. Um ato simbólico que visava honrar não o fim, mas a coragem de finalmente falar.
Para muitos, marcou o início de um novo capítulo. Para outros, foi uma confissão silenciosa de que o velho mundo estava desaparecendo. Mas a história não terminou com o anúncio. O que se seguiu abalaria os próprios alicerces da sucessão. Com o monarca enfraquecido e a verdade exposta, a antiga questão retornou com urgência. Quem detém agora as rédeas do poder? A resposta estava longe de ser clara e, pela primeira vez em décadas, a família real se deparava com o espectro da transição e da divisão. Nos bastidores do palácio, o clima era pesado. O anúncio havia feito o que séculos de tradição buscavam evitar. Revelou a vulnerabilidade da coroa. E agora, enquanto Charles se afastava da vida pública, a máquina da monarquia se esforçava para responder a uma pergunta sem precedentes na memória moderna. Quem governa quando o rei ainda está vivo, mas não está mais presente? Os primeiros rumores falavam de uma regência, não formalizada, não declarada publicamente. Mas o termo começou a circular entre assessores e conselheiros constitucionais como um código perigoso demais para ser pronunciado por completo. Uma transferência temporária de autoridade realizada em silêncio, mas carregada de consequências. Era uma medida que poucos desejavam, mas que muitos acreditavam já estar em curso na prática, mesmo que não formalmente. William, apesar de todo o seu senso de dever, hesitou. Não por medo, mas por reverência. Segundo um conselheiro sênior, ele disse: enquanto ele estiver respirando, não. Ele ainda é o rei. Não vou substituí-lo. Essas palavras, embora nobres, deixaram o palácio em um limbo. Sem uma solução clara, a incerteza preencheu o vácuo. E a incerteza gera conflitos. Camila, já no centro de tanta controvérsia, teria sugerido a ideia de assumir uma regência temporária. A decisão provocou fúria imediata, principalmente da princesa Anne, que, segundo relatos, saiu abruptamente de uma reunião privada declarando: isto não é uma brincadeira de cadeiras. Suas palavras, incisivas e diretas, sinalizaram uma crescente ruptura, não apenas na narrativa pública, mas também dentro da própria linhagem real. Em meio à tensão, uma figura mais discreta começou a emergir. O príncipe Edward, há muito respeitado, mas raramente envolvido em polêmicas políticas, se apresentou como um mediador não oficial. Sua presença serena representou um alívio temporário para o conflito interno crescente. Mas nem mesmo seus esforços conseguiram conter a crescente onda de debates jurídicos e políticos. Nos bastidores, especialistas em direito constitucional começaram a desenterrar uma cláusula pouco conhecida, inserida em uma reforma parlamentar de décadas atrás. Uma disposição que alguns chamavam de cláusula de devolução real. Ela havia sido redigida para uma época diferente, mas sua linguagem poderia, se invocada, permitir uma regência coletiva liderada por um painel de membros da realeza e altos funcionários do governo. Uma salvaguarda que nunca deveria ter sido usada, mas que de repente se tornou muito real. As reuniões entre o primeiro-ministro e membros importantes do conselho privado tornaram-se mais frequentes. As cortinas foram fechadas. Os registros de entrada foram alterados. Independentemente do que estivesse sendo discutido, era evidente que a monarquia não estava mais seguindo a tradição. Estava reescrevendo-a. Pela primeira vez desde a coroação da rainha Elizabeth, a coroa britânica encontrava-se numa encruzilhada, seu próximo capítulo indefinido, seu poder oscilando como areia sob pedras cerimoniais. Mas, à sombra da sucessão, outra força emergiu, uma que esperara tempo demais em silêncio. Enquanto o mundo lamentava e especulava, uma ligação privada através do Atlântico reacendeu a tensão na família real. O príncipe Harry, afastado, mas ainda com laços de sangue, tentou contato, apenas para se deparar com uma frieza inflexível, e o que descobriu o mergulharia em uma nova crise de lealdade. A ligação aconteceu tarde da noite, sem aviso prévio, mas urgente. Não para William, que poderia ter desligado sem dizer uma palavra, mas para Anne, a única irmã que restava. Com uma ponte ainda de pé,
por mais desgastada que fosse. Quando ela respondeu, sem fingimento, sem amenizar a verdade, Harry perguntou: quão grave é? E Anne, sem cerimônia, desferiu o golpe. Ele não me reconhece mais. A linha ficou em silêncio. Não havia mais títulos reais entre eles, apenas uma irmã e um filho, sofrendo em lados opostos do mundo. O que se seguiu, segundo uma fonte próxima, foi Harry desmoronando completamente. Não o Duque de Sussex sereno, visto em entrevistas pomposas, mas um homem desprovido de raiva e política. Ele teria sussurrado entre soluços: eu deveria ter voltado para casa antes. A culpa pesava anos de distância, batalhas públicas e a teimosa esperança de que sempre haveria mais tempo. Mas o tempo havia se esgotado, e agora a reconciliação teria um preço que ele não esperava pagar. Meghan, sempre a estrategista, pediu cautela. Os tabloides, já à espreita como abutres, distorceram a ligação, classificando-a como uma jogada publicitária calculada. As manchetes pintaram a situação como uma tentativa desesperada de retornar à família real. Comentaristas a chamaram de jogada de relações públicas. Mas aqueles mais próximos de Harry viam algo diferente. Um homem dividido entre passado e presente, lealdade e dor, arrependimento e realidade. Ele não estava buscando uma coroa. Ele estava buscando um desfecho. William, no entanto, permaneceu impassível. Ao ser informado da ligação, teria se recusado a participar. Não até que certas verdades sejam confessadas, disse friamente a seus conselheiros. Essas verdades, embora nunca definidas publicamente, ecoavam as profundas fraturas que permaneciam sem solução. As alegações, as entrevistas, as acusações que pintaram a família como vilã na história de Harry. Para William, o perdão ainda estava fora de alcance. O público assistiu ao desenrolar do drama em tempo real, e com ele surgiu uma nova divisão. Alguns simpatizaram profundamente com Harry, chamando sua dor de genuína e sincera. Outros apoiaram William firmemente, elogiando sua disciplina e defesa da dignidade real. As redes sociais se transformaram em um campo de batalha de lealdade e emoção, sem um vencedor claro, apenas mágoa. Mas, em meio ao alvoroço, o palácio permaneceu em silêncio. Nenhum comentário, nenhuma confirmação, apenas silêncio. Um silêncio que para Harry dizia tudo. E enquanto Charles continuava a se afastar do trono que tanto esperara para ocupar, a família que o cercava parecia mais distante do que nunca. Enquanto Harry luta contra o arrependimento e Charles se definha cada vez mais, um capítulo final ainda precisa ser escrito. Pouco antes de a névoa de sua condição se tornar permanente, o rei Charles deixou para trás algo inesperado. Uma carta manuscrita, selada com cera real, endereçada a 3 pessoas. Seu conteúdo jamais seria lido em voz alta, mas aqueles que a viram afirmam que mudou tudo. A carta chegou discretamente, entregue nas mãos de 3 figuras cujas vidas estiveram ligadas a Charles de maneiras profundamente diferentes: William, Anne e Camilla. Não havia assessores, câmeras ou carimbos oficiais, apenas pergaminho, tinta e um selo que carregava o peso da história. Seu conteúdo, conhecido somente por eles, rompeu o silêncio que pairava sobre o palácio havia semanas. E embora o mundo jamais tenha ouvido suas palavras exatas, seus ecos logo se fizeram sentir em decisões, desaparecimentos e no silencioso desmoronamento de papéis consolidados. William, o herdeiro agora alçado a um trono que jamais almejara herdar tão cedo, foi o primeiro a agir. Apesar de pouco ter dito, fontes próximas ao círculo íntimo revelaram que ele começou a esboçar uma visão para o que chamava de monarquia adaptativa, uma que não fingiria ser intocável, mas que, ao contrário, evoluiria com honestidade e humildade. Foi uma decisão ousada, arriscada, alguns até disseram radical. Mas, na visão de William, era a única maneira de honrar o legado de seu pai,
rompendo com o próprio molde que o havia confinado. Anne, a irmã que nunca deixou de observar, registrar e proteger, fez uma escolha diferente. Dias depois de receber a carta, anunciou discretamente seu afastamento das funções reais de linha de frente. Sem renúncia formal, sem grande despedida, apenas um passo lento e deliberado para trás. Fontes do palácio sussurravam que o desgaste emocional finalmente a havia alcançado. Na memória já desvanecida do irmão, ela não via mais espaço para performances, apenas para o luto. A reação de Camila, por outro lado, permaneceu envolta em especulações. Alguns dizem que ela foi vista andando de um lado para o outro pelos corredores da casa Clarence no meio da noite. Outros afirmam que ela ficou quase um dia sem falar. Mas o relato mais perturbador veio de uma governanta sênior que disse ter visto Camila em sua sala de estar particular, jogando papéis, cartas, memorandos e rascunhos nas chamas da lareira. Nenhuma explicação, apenas cinzas onde antes existia estratégia. Se foi culpa, desafio ou uma purificação simbólica, ninguém podia afirmar com certeza. E durante todo esse tempo, Charles permaneceu fisicamente presente, mas à deriva. A última aparição pública do rei ocorreu uma semana depois. Capturado discretamente à distância, ele estava sentado sozinho nos jardins reais, envolto em pesada lã, contemplando a neve que caía. Sem guardas, sem cerimônia, apenas silêncio. Um homem cercado por um legado, mas intocado por ele. Aquela imagem, desfocada e frágil, talvez tenha sido o retrato mais fiel já feito dele. E assim termina o capítulo, não com um decreto real, mas com um sussurro, uma ruptura e uma família numa encruzilhada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.